Olá, a graça e a paz do Senhor para todos os que gostam de assistir o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Meus queridos, hoje não, a semana toda, eu tive buscando informações em diversos meios de comunicação aos quais eu sou filiado, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, que é a ANAB, a outros órgãos e também tive vendo vários outros jornais e meios de comunicação como a Forbes e tantos outros que que eu tenho acesso, né? Sou inscrito e tenho acesso e e na maioria desses órgãos e desses informativos há previsões funestas para o nosso país. Isso é que é a grande realidade, né? Então eu vi lá previsões, por exemplo, que a inflação no Brasil tem uma tendência de aumentar assustadoramente agora, nesse próximo período, que também, é, dadas as ideologias, né, que tem no presente sistema de governo, pode a imoralidade tomar conta do país. Falou-se muito também sobre a insegurança do país, que já vinha com insegurança e continuará e talvez aumentará, uma vez que há uma tendência de proteger bandidos. Também fala-se muito em injustiças, o Brasil é o país das injustiças, e fala também foi, li muito sobre isso, que o agronegócio brasileiro, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, está fadada a ter um grande prejuízo eh, nesse período que se aproxima, né, nesses próximos 4 anos, segundo dizem, porque o aporte de recursos foi pequeniníssimo, ínfimo, em relação às necessidades de incentivar o agronegócio. Então, como disse, há previsões assustadoras, né, contra o nosso país, contra a nossa vida aqui no nosso Brasil. Há também alguns meios de comunicação que dizem que pode o comunismo cada dia mais ir aflorando no Brasil até chegar ao ponto do domínio total. Bem, tenho certeza que essas previsões foram feitas por homens, até mesmo porque os noticiários que eu li e que leio sempre são noticiários sérios aos quais eu sou filiado, não são fake news, né? Então, são analistas, economistas, enfim, sociólogos, pessoas que entendem do que estão dizendo. Mas, a despeito de todas essas previsões, eu quero trazer uma previsão para aqueles que servem a Deus, para as pessoas que têm já um compromisso com Deus, pessoas que são compromissadas, pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, igrejas que são sérias, né? Porque nós tivemos também aí nesses dias, né, anteriores aí, quando ocorreu a política, algumas denominações cristãs e igrejas que, sinceramente, se eu fosse filiado a uma denominação daquela, eu cairia fora, porque foram pessoas que fizeram previsões as mais estapafúrdias, é, muitas profecias mentirosas e nenhuma delas se cumpriu. Então eu tenho essa mensagem para trazer aos cristãos. Eu dou glória a Deus pela denominação a qual eu pertenço e participo, porque nós não vivemos assim profetizando. Sabemos que Deus tem o que fazer, a gente profetiza a palavra. Quando nós profetizamos a palavra. E quando acontece de haver uma profecia em particular, ela se cumpre com rapidez. Não dá tempo de duvidar do profeta. Então, graças a Deus que nossas igrejas não se envolveram nesse profetismo, né, que ocorreu aí durante essa política. Então, eu dou glória a Deus por isso. Mas veja bem, conforme eu coloquei aí, você está vendo na sua tela, as previsões feitas por homens de negócios, por economistas, por diversos, por
analistas de diversos níveis, né? Enfim, analistas políticos, etc., é que teremos uma porção de coisas ruins para acontecer em nosso país. Mas eu quero deixar para você que serve a Deus o seguinte versículo para você se tranquilizar. Diz assim, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, meu querido irmão, se você é uma pessoa fiel a Deus, se você é uma pessoa que serve a Deus com alegria no seu coração, procura de alguma forma, mesmo com sacrifício, obedecer os mandamentos e seguir a palavra de Deus, fica tranquilo, porque esses maus presságios podem até lhe incomodar um pouco, né, durante esse período que nós vamos viver aí, mas não vai te arrasar, certo? Não vai, como diz a gíria, não vai tirar você de tempo, certo? De forma nenhuma. Você continuará firme e forte nos propósitos de Deus. Vamos em frente para nós entendermos melhor isso. Eu coloquei aqui um versículo para tranquilizar você, e se você analisar, está aí, tem uma imagem aí que aparece alguém parecido com Jesus Cristo, conforme o pessoal pinta, né, aí nos quadros, e abaixo dele o nosso globo terrestre girando, girando, girando. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que o nosso planeta continua na sua órbita ao redor do Sol, girando em torno de si mesmo, né? A Terra faz isso 24 horas por dia. E, é claro, o mundo está a cada dia se transformando. Eu até coloquei uma mensagem hoje em alguns meios sociais, que nós precisamos nos atualizar sempre, para quando chegarem as mudanças, nós não estarmos assustados, né? Estarmos prontos para assumir algumas mudanças. Algumas delas nós não vamos assumir, aquelas que são contradizentes à palavra de Deus, nós não vamos abarcar para nós, mas há mudanças saudáveis que nós podemos assumir e até prosperar através delas. Mas não se preocupe, conforme Isaías escreveu, está aí o versículo na sua tela para você ler, capítulo 40, versículo 22, ele diz assim, que é ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele que estende os céus, né, como cortina e como tenda para nele habitar. Bem, então está aí o versículo de Isaías para você ver que é Deus quem está controlando tudo. Não pense que fugiu do controle de Deus, nada. Entra governo, sai governo em qualquer país do mundo, Deus continua no controle. Agora, claro que há sofrimento, né? As previsões bíblicas também para esse período é de sofrimento das nações, de angústia das nações, e nós não podemos fugir disso. Mas, para aqueles que servem a Deus, há sempre um equilíbrio, há sempre um controle, há sempre uma esperança, porque Deus não perde o controle, Ele está, sim, no controle de todas as coisas. Nós vamos agora para a próxima imagem e você vai acompanhar conosco. O Salmo 128, verso 1 a 2, diz assim, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Temer aqui é no sentido de respeitar e de acatar as suas ordens. E ainda nos seus caminhos, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, que busca obedecer os seus mandamentos, mesmo fraco como você é ou como eu sou, você não tem que temer nada dessas previsões. As previsões são funestas, por homens que se dizem muito sábios, porém,
para nós que servimos a Deus, nós temos uma outra forma de viver e não dependemos somente das coisas materiais, certo? Não dependemos exclusivamente do governo, nós dependemos sim de Deus. Então, fica tranquilo, fica em paz, vamos erguer a nossa cabeça, vamos lutar com honestidade e seriedade e com certeza seremos ricamente abençoados. Também ainda no Salmo 40, verso 4, diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos. É muito interessante isso, né? Nem os que se desviam para a mentira. Então, uma das coisas que nós cristãos devemos fazer durante toda a nossa vida cristã é a palavra respeitar aqui não está no sentido de xingar ou desrespeitar no sentido de é, agredir aquela pessoa, mas está no sentido de não considerar o que os soberbos dizem, não considerar aquilo que os mentirosos falam, né? Ainda que eles em algum momento acertem, mas a verdade sempre prevalecerá e por fim ela estará, é, ela aparecerá para aqueles que realmente desejam conhecer a verdade. Os que não desejam vão sempre crer, claro, na mentira e viver por ela. Nós, como cristãos, devemos viver pela verdade. Vamos em frente e vamos ver mais algo para você. Bem, eu repeti essa imagem de Deus está no controle, está aí o nosso globo terrestre girando, girando, girando em torno de si mesmo e ao redor do Sol. E esse nosso mundo, ele vai continuar assim, quer você queira, quer você não queira, assim será. Então, independente das previsões humanas, nós, os cristãos, precisamos crer dessa forma. Deus está no controle de tudo e se eu sirvo a Deus com alegria no meu coração, com certeza Deus me dará todas as forças para passar por todas as crises. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, inscrevam-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que não traz somente a palavra de Deus, esse é o carro-chefe do nosso canal, mas traz também outras informações de diversos aspectos, seja culturais, seja informações econômicas e financeiras, enfim, nós trazemos diversas informações. Grande abraço, inscreva-se no canal, até a próxima.